talentos ou filhos realizados? Então, primeiro a gente parte desse princípio de perfeito. Perfeito para quem, né? Esse perfeito, ele tá a partir de um modelo idealizado de algo que para mim é confortável. Então, eu crio filhos a partir de uma égide das coisas que eu acredito e de que eu entendo que aquilo é perfeição. E tudo bem? A questão é, quando eu penso desta maneira, eu desconsidero a capacidade criativa daquela criança, a capacidade de construção de mundo, a capacidade de curiosidade daquela criança, né? Então, a gente vai... Aqui eu tô jogando algumas questões, né? Vocês fiquem aí com as perguntas na ponta da língua, aí anotando pra gente ir desdobrando o assunto, né? Quando a gente fala de filhos realizados, o que eu quero dizer? Eu parto do princípio de pessoas que estejam aliadas com o seu propósito de vida, de pessoas que foram trilhando, que foram construindo, né? Resiliência, que foram construindo capacidade de lidar com frustração. Isso é muito importante. As crianças que não desenvolvem resiliência, que elas não desenvolvem competências emocionais, elas vão sofrer muito no âmbito social. Porque num primeiro momento nós temos os nossos cuidadores, os nossos pais, os nossos cuidadores que estão ali resolvendo os nossos problemas. Então desde muito cedo a gente precisa mais do que protegê-las, e é claro que tem a proteção que é natural, né, daquele ser que está se criando no mundo, que está crescendo, que está se desenvolvendo, mas tem uma coisa chamada empoderamento pessoal, que é a forma como eu vou ensinar o meu filho a lidar com as questões emocionais dele, desde pequenininho. Tá? Então a gente vai construir aí. Qual é a grande questão das crianças que eu acho que a gente pode usar? Tudo bem, Fabiano? Seja muito bem-vindo. Muito bem, Daniel, Glaucia, sejam muito bem-vindos. Papai chegando aí. Muito legal, Alex, seja bem-vindo. Qual a questão que a gente trabalha muito, que eu tenho estudado bastante, é uma competência, né? Ou um mecanismo, ou eu até coloquei um nome, né? Uma capacidade cognitiva, né? E eu diria que é uma capacidade cognitiva genial chamada criatividade. E a criatividade é numa expressão muito favorável no sentido de uma grande estratégia, uma grandiosa, uma genial estratégia de resolução de problemas ou desafios. Né? Então, quando a criança ela se depara com uma frustração, ao invés de eu protegê-la do choro, da frustração, do conflito, do embate, eu preciso empoderar ela para perguntar, sim, mas diante disso, como é que a gente pode resolver? Desde muito pequenininho. É claro que essa dialética, né? É claro que essa verbalização com as crianças, ela vai estar muito relacionada no nível de compreensão dessa criança, mas é sempre convocando dela algo de novo, que a gente chama de movimento inovador. Ela vai trazer, ela vai olhar para aquele movimento de frustração, ela vai olhar para o ambiente onde ela está inserida, ela vai olhar para aquilo que está causando desconforto, ela vai tentar ali resolver, sem que a gente resolva para ela antes, tá? Eu fiz umas pesquinhas aqui, tá bom? Pra gente tá trocando aqui. Tudo bem, Jaiane? Seja muito bem-vinda. Olha, mais uma mamãe chegando, que coisa boa. Então, vamos lá. Tem um estudo de uma metodologia da NASA super importante que eu queria partilhar com vocês. Que ele diz o seguinte, que as crianças com 2 anos de idade, elas estão usando 98% da capacidade criativa dela. Ou seja, ela é uma grande máquina de aprender. Ela está o tempo todo criando estratégias, né? Ela está testando, ela está experimentando o ambiente, as pessoas, os sons, ela está colocando coisas na boca. Então, até os 2 anos de idade, ela tem 98% de capacidade criativa, que eu chamo dessa capacidade genial que a gente tem para solucionar problemas. Aos 10 anos de idade, ela tem 25% dessa capacidade. Então veja que é uma curva decrescente, olha que interessante. E aos 25 anos, a gente utiliza 2% da nossa capacidade criativa.
Olha que coisa maluca isso. E essa capacidade criativa, né, da gente, ela tá, esse decréscimo, né, essa redução, ela tá intimamente ligada, né, com as castrações, com a imposição moral, com as religiões, né, com essa cultura do medo, né, da punição. E ok, a gente não tá falando que isso não deve ser feito, mas a gente tem meios e maneiras de fazer pra gente chegar a um objetivo outro, que não é o filho perfeito, e sim um filho empoderado, um filho fortalecido, um filho que consiga conquistar coisas e consiga olhar para o ambiente dele, que consiga ser uma pessoa bacana, uma pessoa que esteja inserida no mundo, uma pessoa que seja coparticipativa do planeta, tá? Então, eu não tô dizendo aqui, a gente pode parecer que eu tô negando alguns tipos de educações, não é isso, é só pra gente pensar de uma forma diferente, e não tô dizendo que nenhum pai, nenhuma mãe tá fazendo coisas erradas, tá? É só pra gente olhar essa capacidade genial chamada criatividade, tá? Então esse dado é super interessante pra gente olhar como ao longo da nossa vida, e a gente tá falando, olha, esse estudo da NASA, ele tá dizendo, ele tá fazendo um comparativo até os 25 anos de idade. Então, aos 2 anos, a gente inicia com 98% da nossa capacidade criativa, e aos 25 anos a gente só tá usando 2%. Então, o nível de frustração, né, vai aumentando, porque eu não consigo desenvolver estratégias outras para lidar com coisas que estão me conflitando, coisas que estão me causando desconforto.